Amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para sempre receber as nossas notificações. Vamos para mais um devocional. Jesus é mais forte, tenha fé. Mateus 14, 22, 33. Jesus Cristo é o Deus forte. Em Isaías 9, 6, o Deus onipotente, todo-poderoso, El Shaddai. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, nada é impossível para Jesus, porque é mais forte e maior do que tudo. As forças do homem podem acabar, mas as forças de Deus é inesgotável. Enquanto esteve na terra em forma humana, Jesus mostrou o exemplar para nós que a fonte de sua força e poder vem de sua oração, pois antes de realizar milagres está sempre orando. Versículo 23, precisa de forças? Vamos medir sobre o poder sobrenatural de Jesus? Jesus é mais forte que um temporal. Foi Jesus, amigo, que mandou os discípulos atravessarem o mar da Galileia. Uma tempestade pegou os discípulos de surpresa, mas Jesus estava no monte orando. As tempestades eram temidas como a maior demonstração de força da natureza. Não havia nada mais poderoso que um temporal. Aleluia! Para eles, a região do mar da Galileia fica a mais de 200 metros abaixo do nível do mar e próximo do Monte Hermon, com cerca de 800 metros de altitude. Do Alto Hermon, desde o céu, o orvalho do degelado, em seus picos cobertos de neve. Salmo 133, versículo 3. O Vale do Jordão, que liga o Mar Morto até o Mar da Galileia, é uma região muito quente. Então os ventos quentes se encontram com os ventos frios sobre o lago de Tiribates, provocando terríveis tempestades. Tempestade era comum no Mar da Galileia, mas não era comum alguém andar sobre as águas e acalmar a tempestade. Jesus mostrou seu poder sobre a natureza, porque ele é o criador de tudo. João 1:1. Jesus acalmou a tempestade 2 vezes. Confira Mateus 8, 23, 27 e 14, 22, 33, para nos mostrar que traz paz às nossas vidas quantas vezes for preciso. Jesus é maior que a tempestade que você está passando. Jesus é mais forte que o medo. Os discípulos reagiram com muito medo, gritaram e ficaram apavorados. Quando viram alguém andando na água, ficaram mais amedrontados ainda. O medo produz pavor, por isso eles gritavam em delírios, por isso pensaram que viam fantasma. Quando estamos com medo, não conseguimos pensar ou entender o que sentimos. O medo é uma força que descontrola as pessoas. Jesus andou sobre as águas para mostrar seu equilíbrio sobre temporais, ou seja, sobre as incertezas e dificuldades tumultuosas. Enquanto as pessoas perdem o equilíbrio, Jesus consegue se manter sobre as águas. Jesus mostrou sua força sobre os temores humanos para nos ensinar que junto com ele estamos seguros. Não tenha medo. Peça a Jesus para te dar equilíbrio para vencer os temporais que você enfrenta e não te deixar cair. Jesus te equilibra em meio ao temporal. Jesus é mais forte que as dúvidas. Salmos 37, 23, 24. Quando Pedro pediu a Jesus para andar sobre as águas, mostrou coragem, mas também sua dúvida ao perguntar se és tu, Senhor. Depois sua dúvida foi revelada ao temer olhar os ventos, que eram contrário e muito forte. Jesus segurou a mão de Pedro e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O ser humano tem a capacidade de pensar, mas às vezes se prende mais às dúvidas do que às certezas que tem na vida. Jesus havia garantido para os discípulos que irão ao outro lado e que era ele mesmo que andava sobre as águas. Mesmo assim tiveram dúvidas. Jesus hoje te garante muitas promessas em sua palavra. Não duvide, apenas creia que Jesus é maior que suas incertezas. Existem coisas que são maiores que nós e distâncias de formas que não conseguimos enxergar nitidamente. Também há mistérios que Deus só revelará na sua glória celestial. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, a fé é convicção e certeza e confiança. Em Hebreus capítulo 13, versículo 1, Jesus te dá certeza em meio às dúvidas. Jesus é mais forte que a morte. Versículo 28, 31, o momento em que Pedro afundou dentro da água, deve ter pensado que morreria. Foram segundos de pavor, mas quando Jesus estendeu a sua mão e o levantou, foi como ressurgisse. Jesus tem o poder sobre a morte. As águas representam a morte, e quando prometeu que atravessaria para o outro lado, mostrou que ele tem o poder de ir para o outro lado e dar a vida e voltar. Quando tomou Pedro pela mão e o salvou, mostrou seu poder de dar a vida. Ao Jesus entrar no barco, a tempestade se acalmou imediatamente. O barco simboliza
nossas vidas. Jesus mostra que quando entra em nosso viver, traz a sua paz, segurança e vida eterna. Estas três atitudes de Jesus: prometer chegar do outro lado, versículo 22, retirar Pedro da água, versículo 23, e entrar no barco, versículo 32, mostra seu poder de dar vida e vencer a morte, porque é o autor da vida. Atos 3:15. Amigos, Jesus é mais forte que a morte. Jesus se fortalece. Não existe força maior que Jesus. Seu poder é infinito e inesgotável. Quando os discípulos viram a tempestade se acalmar, ficaram maravilhosos e glorificaram a Deus. Também devemos fazer isso, porque Jesus é superior aos temporais que enfrentamos, mais forte que os nossos temores, está acima de nossas dúvidas e pode vencer a própria morte. Glorifica a Deus, porque Jesus Cristo está contigo e já te deu a grande vitória. Fiquem todos na paz do Senhor e que a sua sexta-feira seja brindada com as mais ricas bênçãos celestiais dos altos céus. Deus vos abençoe.